Boa tarde a você que acompanha a TV Câmara São Paulo. Nós estamos ao vivo aqui do Palácio Anchieta, 3396-4944, o telefone para você participar dessa edição do Clipping Eletrônico, que está começando com o vereador Reis, do PT. Tudo bem, vereador? Boa tarde. Primeira sessão legislativa de 2016. Seja bem-vindo. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Ari Friedenbach. Boa tarde, Claudinho. Muito me alegra estar aqui nesse clipe, nessa primeira sessão que será hoje, né? O primeiro dia de volta ao recesso e já com todo o gás aí para enfrentar esse 2016. Para enfrentar 2016. E uma boa tarde aos seus telespectadores. Legal. Você que está assistindo o programa, que está nos acompanhando, você pode participar mandando a sua pergunta aos vereadores que estão aqui conosco. O vereador Reis é do PT, portanto, da bancada de sustentação do prefeito Fernando Haddad. Na oposição ao prefeito Fernando Haddad está o vereador Claudinho de Souza, do PSDB. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, boa tarde ao Reis, boa tarde ao Ari. É um prazer também estar aqui participando. Eu não sou oposição ao prefeito Fernando Haddad, não. Eu sou oposição a Haddad, eu falei? Haddad. Fernando Haddad, desculpa, eu errei. O senhor errou na pronúncia. Eu errei na por pronúncia, favor. né? Aliás, faz tempo que eu estou errando, faz tempo que eu estou chamando ele de Fernando Haddad. Oposição à administração, né? Oposição Sim. a decisões equivocadas que o governo tem tomado, que é normal quando o PSDB também está no governo, o PT também aponta os equívocos que eles consideram do PSDB. Do ponto de vista das políticas públicas, né? Isso aí. É isso aí. E também o vereador Ari Friedenbach, do PHS. Vereador, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui de volta depois do recesso e é um prazer estar aqui mais uma vez no Clipping Eletrônico. Legal, prazer tê-lo conosco. A gente tem aí o início desse bate-papo. A Organização Mundial da Saúde alertou ontem que o surto do Zika vírus é uma emergência de saúde pública em nível internacional e exige uma resposta urgente e única, com vigilância máxima de todos os governos do mundo. Colocando na pauta um assunto de saúde pública como um assunto muito importante para a gente debater. O que é que deve ser feito imediatamente pelo governo federal, pelo governo do estado e pela Prefeitura de São Paulo para conter esses dados? Eu tenho acompanhado, parece que são 4 milhões de pessoas infectadas no mundo, sendo que desses 4 milhões, 1,5 milhão aqui no Brasil. O governo, em todas as esferas, eu acho que tem se manifestado de forma extremamente eficiente em colocar a responsabilidade no cidadão. Eu acho que nós, cidadão, todo mundo que tiver meio de comunicação, falar sobre a importância do cidadão se preocupar, porque o bichinho está na casa dele, quer dizer, os maiores focos dos criadouros são dentro das casas das pessoas. Então, imagine uma força-tarefa para cuidar de uma cidade toda e você cuidar do teu quintal. É muito mais fácil você cuidar do teu quintal, denunciar o quintal vizinho que esteja sem moradia ou que você... Eu, por exemplo, eu estava aqui no meu gabinete no 5º andar e eu vi em cima da lona do restaurante escola uma poça d'água. Eu já comuniquei o pessoal da zeladoria e já observei, eles já tiraram aquela poça d'água que ficou no canto da lona. Aquilo ali era um criadouro. Quer dizer, quem está ali embaixo, ele não vê, mas eu aqui de cima eu verifiquei. Então, se as pessoas tiverem essa preocupação, eu acho que a solução ela está muito próxima das nossas ações. Pequenas iniciativas, pequenas, né? E obrigatórias. É de nossa obrigação ter esse zelo, porque as consequências está chamando a atenção do mundo. Sem dúvida. Não é? Deixou de ser um caso da cidade, do estado, de um país, é do mundo. Vereador Reis, ontem o Davi Wipp, secretário estadual da Saúde, foi entrevistado no Roda Viva da TV Cultura e ele falou sobre os 126 casos de microcefalia, mas apenas 21 ligados ao Zika vírus. Do ponto de vista de políticas públicas, emergenciais, o que deve ser feito nesse período de chuvas abundantes e por aí vai? Wagner, eu inclusive, uns 15 dias atrás, eu participei junto com o secretário Padilha de um grande mutirão no Capão Redondo, né? Com vista à limpeza, à remoção de entulho, de pneus, e juntamente nesse mutirão, além das empresas que estavam lá recolhendo
os bagulhos, sofás que as pessoas jogam na rua. Também tinha os agentes de saúde que visitavam as casas, né? E buscavam, então, a partir daí, com panfletos, conscientizar a população dessa vigilância que o vereador Claudinho foi muito feliz na fala dele, que todos nós temos que fazer. Quando o vereador Claudinho identificou que na lona do restaurante escola tinha água, ele de imediato avisou. Então, nós, ao identificarmos qualquer criadouro, qualquer água parada que possa se tornar um criadouro, nós temos que buscar que aquela pessoa corrija aquele problema. Aquela pessoa ali naquela casa ou naquela oficina, né? Porque às vezes você visita uma oficina, você vê que tem água parada. Esses dias mesmo, eu passando ali no Jardim Capelinha, eu vi que tinha umas latinhas com água. Então eu de imediato já falei, olha, cuidado, porque nós estamos vivendo esse surto de dengue, de zika, e isso está público, isso está sendo divulgado o tempo todo nas redes sociais, na televisão, nos jornais. Então que as pessoas, o cidadão, adquira essa consciência. Porque essa guerra só vai ser vencida se os 200 milhões de brasileiros entrarem nela. Se toda a população que está sendo afetada pela comunidade internacional entrar nela. Porque, às vezes, as pessoas descuidam mesmo. Escola, ontem mesmo eu fui a uma escola lá no Parque Santo Antônio e eu vi que tinha uma água parada debaixo da parede da escola, tinha um buraco que tinha uma água parada. Eu já chamei a diretora, falei, olha, tem uma água parada ali, precisamos ver o que é aquilo. Remover, jogar, tirar, porque pode, né, ali ser um criadouro. Agora apareceu a questão dos postes. Os postinhos. Os postes da CT. Está no jornal agora São Paulo de hoje. Que não tem tampa e realmente aquilo ali com chuva enche de água, pode ser um criadouro. Eu já tinha visto isso há muito tempo, inclusive, esse problema dos postes. Há vários meses atrás eu já tinha recebido um vídeo desse problema dos postes. Na verdade, vereador Ari, acho que é importante a gente esclarecer para quem está nos assistindo, nós não estamos falando dos postes no sentido estrito do termo, nós estamos falando daquelas estruturas plásticas de meio metro, de cerca de 60, 80 centímetros, que sinalizam as ciclovias. E metálicas também. E também os postes metálicos que têm as placas de sinalização também, de trânsito. Eles são tubulares e aí enche de água e não tem, às vezes não tem como drenagem e aí vira um criadouro. Sim. Então... Que tem uma solução simples, né? Uma tampinha plástica em cima já resolveria, né? Uma outra questão que eu queria colocar, complementando, seria a questão das pesquisas internacionais de vacinas, né? Que eu acho que essa crise internacional também, com certeza, vai proporcionar investimentos importantes na questão da pesquisa para se viabilizar vacinas para a gente poder também controlar essa endemia, na verdade. Sem dúvida, né? sem dúvida. Veja só, vereador Ari, para a gente colocar o tema com um pouco mais de profundidade, segundo os especialistas, esse vírus tem se espalhado muito de maneira rápida, com consequências que são efetivamente preocupantes e devastadoras. Apesar dos sintomas do Zika serem de pouca gravidade, há evidências que vinculam a doença a um número excepcionalmente elevado de casos de bebês que nascem com diagnóstico de microcefalia, ou seja, uma má formação do cérebro. A informação mudou o perfil do risco de Zika vírus, que é transmitido pelo mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e de uma leve ameaça a algo que tem já contornos de uma situação alarmante. Atualmente não há vacina ou medicamento para o Zika vírus, é importante que você que nos acompanha saiba disso. Os sintomas são brandos, febre, dor de cabeça e manchas avermelhadas no corpo. E ainda não há certeza de que o vírus cause efetivamente a microcefalia em bebês, mas existe uma ligação que para os cientistas está bastante clara. Além disso, e para complementar, para que vocês discorram melhor sobre isso, o último alerta feito pela OMS de tamanha dimensão internacional, ele havia ocorrido em 2007, né, com o H1N1, a gripe aviária, e depois com a questão do ebola. Ou seja, ganha a dimensão de uma preocupação global a questão do Zika vírus. Num dos jornais matutinos, tem um mosquitinho na Europa. A preocupação deles é que muitos turistas virão ao Brasil por conta do carnaval. E pessoas infectadas aqui, que em função das manifestações serem muito leves, ele vai voltar para a Europa infectado, sem saber que está infectado,
E esse outro mosquitinho, que ela falou o nome lá hoje de manhã, mas eu não decorei, poderá retransmitir lá localmente o Zika que eventualmente o turista levar para lá. Então, por conta disso, você vê essa movimentação a nível mundial. É o que aconteceu aqui, né? Alguém veio, trouxe um mosquitinho nosso também, começou a morder, morde um, morde outro e vai passando. O vírus, né? Que o mosquito é o transmissor, né? Mas ele, obviamente, ele pica alguém infectado. Aí vai lá, que ele gosta muito de sangue, né? Diz que esse mosquito, o prato preferido dele é sangue humano. Então ele pica a pessoa que está infectada e vai passando para o outro. Vai embora. Vereador Ari, e aí, o que podemos fazer do ponto de vista prático, no sentido da gente avançar no combate a uma questão global de saúde pública? Bom, o que eu falei, eu acho que assim, com certeza vai haver um desenvolvimento rápido na pesquisa de uma vacina. Eu acho que esse é o lado bom, se a gente pode chamar isso de lado bom, mas com certeza vão haver investimentos significativos no desenvolvimento de vacinas. E a atenção, conforme já foi dito aqui amplamente, da atenção de toda a população, porque é muito importante envolver as pessoas, não só o Estado fazer o seu trabalho, mas a população toda se mobilizar para cada um cuidar do seu quintal, como o vereador Claudinha falou, para cada um fazer a sua parte. O Estado fazer a sua parte, a população toma conta do seu quintal. E as pesquisas que vão, com certeza, acabar desenvolvendo uma vacina a nível mundial, aí com certeza vamos acabar controlando isso. Para a gente virar o assunto, a TV Câmara está colocando no ar, a partir de hoje, uma campanha de orientação de utilidade pública, de prestação de serviços no ambiente do jornalismo público legislativo que a casa, com a qual a casa trabalha, para ajudar você no combate à dengue. Veja um comercial. Pouca gente sabe, mas o mosquito da dengue também se reproduz no vaso sanitário. Por isso, fique atento, mantenha a tampa do vaso sempre abaixada e verifique se a caixa de descarga está fechada. Essa luta é de cada um de nós. Uma campanha TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania. Bom, 2h25, nós estamos ao vivo aqui na Câmara Municipal de São Paulo, no Clipe Eletrônico, recebendo o vereador Claudinho de Souza, do PSDB, o vereador Ari Fredenbach, do PHS e o vereador Reis, do PT. Você que está nos assistindo, você pode participar conosco, 3396-4944. Vou repetir, 3396-4944. Muito interessante a reportagem de hoje, vereador Claudinho, sobre água, que foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, na editoria Metrópole, no antigo caderno de cidades do Estadão. Furto de água da Sabesp cresceu 24% no ano passado. Com detalhe, veja só, vereador, motel, restaurante, lava rápido, posto de combustível, prédio residencial, galeria comercial, centro de lojistas na região central, inclusive da capital. Esses são alguns dos imóveis que estão sendo flagrados furtando a água alheia. Durma-se com um barulho desse, como diz o ditado popular, vereador. Agora as pessoas, isso é crime apenado. Isso, além do leso, das penalidades que a Sabesp irá impor a essas pessoas que estão fazendo isso, é motivo de BO. O Reis, com certeza, sabe, vai falar sobre isso. A pessoa se denunciado, vai para a delegacia, é feito um BO, é feito não sei se é um flagrante, furto, e a pessoa responde porque ela está furtando. E é um absurdo. Há muito de desvio de água da Sabesp em conta de loteamentos clandestinos, de áreas periféricas. A Sabesp tem conhecimento de que isso ocorre e é difícil porque lá não é para uso comercial, é para uso de sobrevivência das pessoas então tem a visão social da história. Agora, um empresário, um comerciante que tem esclarecimento, agora a Sabesp sabe os pontos aonde isso ocorre com frequência, entendeu? Então você pega avícolas, né, onde tem abate de aves, lava-rápidos, tanto é que a maior parte dos lava-rápidos usam água de reuso, tem cisternas próprias por conta do custo-benefício, né, do negócio dele de lavar veículos. E tem os que furtam a água. Agora a Sabesp
ela tem estrutura e a gente tem conhecimento de que as pessoas são identificadas e são penalizadas por conta disso. Agora, é um absurdo, né? É um absurdo o empresário ter essa atitude. Diga lá, vereador. Eu li essa matéria hoje de manhã no jornal. A pena prevista é de 1 a 4 anos de reclusão e eles têm facilidade de identificar, porque o vereador Claudinho está falando de avícolas e tal, é uma coisa fora da região central da cidade. Agora, todos os casos que você citou, Wagner, são casos na região central e a Sabesp identifica com facilidade, porque ele tem um consumo X de água. De repente desaba o consumo desse imóvel, então eles percebem que alguma coisa de errado tem, vão lá e checam. Aí chega lá, o relógio está adulterado, é fácil de verificar e eles estão pegando todo mundo e tem que pegar porque é um absurdo. Numa época que a gente está com falta d'água, estamos aí com menos de 10% do cantareira de água, apesar de que a Sabesp aí gosta de divulgar que está mais de 20% de água, mas acabamos de sair do volume morto, o governo não conseguiu recuperar, não fez a lição de casa, não fez as obras, estamos com falta d'água, essa é a grande realidade, mal saiu do volume morto e a situação é essa. Então, precisamos economizar água e as pessoas estão roubando a água e é um crime, um prejuízo enorme, 3 bilhões e 700 mil litros de água foram furtados. O que não então, pode é uma passar impune, gravíssima. vereador, é a percepção, acho que até o vereador Reis pode falar bastante sobre isso, não pode passar impune a percepção de que gato, ligação clandestina, furto de água, de TV a cabo, de luz, do que quer que seja, não dá em nada no país. A verdade é que é a seguinte, eu estou falando aqui para colocar na mesa. Eu não conheço ninguém que tenha respondido por esse crime. Vocês conhecem? Eu acho que responde sim, viu? Eu não sei te dizer... Efetivamente, Não, vocês responde. Mas Se responde, houver a né? denúncia, responde. É que ele não fica preso. Não fica? Não fica. Tem as penas alternativas Furto. pelo tipo de crime, entendeu? Furto. Furto. Hoje, raramente o cara fica preso porque furtou. Vai lá agora, tem a audiência, Pena alternativa? apresenta... Não, ele vai responder o processo. Vai responder o processo, vai... Perde a primariedade. Vai indenizar, mas É bom, cesta ficar básica, coisa atrás assim. das grades, primeiro que ele não é vamos dizer assim, ele não oferece risco à sociedade, né? Não vai sair matando, não vai sair estuprando, pondo em risco a integridade, então ele não está oferecendo risco. Ele não é um criminoso contumaz, percebe? Ele está furtando água. Então ele vai ser autuado e vai ser apresentado à justiça, e a justiça vai colocar ele para responder em liberdade. É o que acontece na maioria dos furtos. E aí a pena alternativa? Um caso de roubo, né? Dificilmente o roubador, porque o roubo pressupõe a violência, né? A arma, a coação, né? Então, dificilmente o juiz solta um roubador. Mas o furtador, os casos que nós temos visto aí, é de que ele responde em liberdade. Obviamente, na condenação vai ter lá uma sentença, né? Ele vai ter dificuldade para arrumar emprego por conta de ter, muitas vezes, perdido a primariedade penal, né? Agora, essa questão da água, conforme já falou aqui os meus colegas, o vereador Claudinho, o vereador Ari, essa questão ainda é uma questão mal resolvida aqui em nosso estado. E acho que no país. Porque nós passamos por uma estiagem, né, muito grande. Nós ficamos sem água, estamos sem água ainda. E recentemente, e eu falei isso aqui várias vezes, a Guarapiranga, eu falava, olha, vamos aproveitar o momento que está seca a Guarapiranga para limpar ela, que ela está toda assoreada, porque ela não tem espaço para captar água. E isso não foi feito. Agora, nesse período de chuva, jogaram água fora do Guarapiranga, porque não cabe, não tem onde colocar. Tiveram que abrir as comportas do Guarapiranga. E muita água foi jogada fora, por quê? Porque também a lição de casa não foi feita. E, ao mesmo tempo, passa para a sociedade que nós não estamos passando dificuldade por falta de água, né? O Cantareira realmente saiu agora do volume morto e nós vamos voltar a ter período de estiagem. Então, nós não recuperamos o Cantareira ainda. Mas aquelas campanhas buscando conscientizar a população para reduzir o consumo, isso deixou de existir ultimamente, não tem mais. Não está havendo mais. Até porque a Sabesp, ela precisa de captar recursos. Então, ela precisa vender água para ter dinheiro, né? E a conta de água, todos sabem que cresceu muito. O valor
Obviamente que, ó, à medida que o valor cresce, as pessoas começam a arrumar caminhos alternativos. E um dos caminhos que eles estão arrumando é o furto de água. Que até então, conforme já foi falado aqui, o morador lá da periferia, que mora lá no fundão, nos bairros periféricos, precisa da água para sobreviver, até a água-net, que nós já falamos aqui, que é aquele tubo de água azul que é amarrado na fiação dos postes da Eletropaulo, e a água vem aérea, não é mais por debaixo do chão. Nós chamamos de água-net. Isso continua existindo. Essas pessoas, elas não têm também nenhum trabalho da Sabesp de buscar regularizar a água delas para que elas possam pagar a conta, né? E a Sabesp também não vai levar um a um na delegacia para autuar em flagrante, porque, em tese, todas elas estão em curso no artigo 155 do Código Penal. Mesmo o empresário aqui que roubou bastante água, como o operário que furta a água para o banho, para alimentação, todos estão em curso no artigo 155 do Código Penal. Todos. A lei não vale para um e para o outro, não. A lei é igual para todos, né? Só que não há uma ação efetiva do próprio Estado buscando coibir esse furto de água e, ao mesmo tempo, resolvendo essa questão dos vazamentos. Porque na CPI da Sabesp, a qual eu participei, nós tínhamos chegado a uma conclusão de que 34% da água tratada era desperdiçada. Cerca de 34% da água, 33%, 34% da água. Desses 19%, é realmente cano que estourou, cano enferrujado, instalação antiga, né, que vai se perdendo. E cerca de 14%, 14% a 15% é o furto de água. Isso que nós apuramos na CPI da Sabesp, né? Agora, isso, a matéria está dizendo que isso aumentou. Quer dizer, o furto de água aumentou. Isso quer dizer o seguinte, que o prejuízo da Sabesp, então, está aumentando com o desperdício e com esse aumento do furto de água. Vereador Ari, o que nós temos para falar sobre essa questão do furto de água nessa escala, com base no que o senhor leu, com base no que o vereador Claudinho também já colocou? Bom, eu participei junto com o vereador Reis da CPI da Sabesp. Primeiro, assim, a questão do desperdício da distribuição da água é algo que desde o início da CPI sempre me preocupou muito. A rede de distribuição é muito, muito velha na cidade de São Paulo. Se perde muita água na distribuição. E essa matéria aqui fala muito claramente do aumento do furto também. Então precisa-se ter muita atenção na questão do furto, corroborando aqui com o que o vereador Reis falou. Precisa-se acabar com essa questão do furto, ou pelo menos reduzir, acabar, não sei se a gente consegue, e trocar a rede de distribuição, porque a perda é gigantesca na distribuição da água. A modernização é o caminho, é uma necessidade, vereador? Olha, eu tenho atuação lá na Freguesia do Ó, Vila Brasilândia. A Freguesia do Ó é um bairro de 430 e poucos anos. Então, eu lembro, há uns 15 anos atrás, a Sabesp teve uma ação muito forte lá na troca dos canos antigos, causou um transtorno local no momento da troca, porque o vazamento chegava em valores próximos de 70% do que se produzia, entendeu? Entre furtos e perda, mas a perda era muito antiga. Então você tem aqueles bairros mais antigos de São Paulo, onde a incidência de vazamento ela se dá com maior frequência. A Sabesp tem isso sobre controle, tem o planejamento e, de acordo com o planejamento da empresa, ela vai fazendo essas trocas, tanto é que os valores de perda nos últimos 10 anos caiu bastante, né? Esse caso dos roubos são meio localizados, né? Por exemplo, no centro, eu desconhecia de ter essa ação aqui no centro. Normalmente, mais na periferia, pessoas que montavam lava rápido e tinham na economia da água lá furtada para aumentar o rendimento do seu negócio. Agora, eu acho que nesse momento de crise, o Ari e Reis, em função de tanto do que se fala, e tem que continuar falando, porque essa crise ela não vai terminar agora, ela ainda vai perdurar por mais algum pouco. É insistir no reuso da água. Na minha casa hoje, toda a água da máquina de lavar roupa,
A água por exemplo, você liga o chuveiro, como esse sistema de aquecimento, demora uns 2, 3 minutos para a água chegar aquecida no chuveiro. Enquanto está caindo água fria, eu tenho lá baldes no meu chuveiro, se for lá, tá lá, balde, que eu encho aquele balde até que a água saia quente, deixo ao lado do sanitário, tomo meu banho e eu uso durante o dia essa água coletada para dar descarga, né? E se entrar no corredor, na lavanderia da minha casa, tem mais 5 baldes lá de água que é coletada da máquina de lavar roupa, que é usado para a limpeza do apartamento. Então, eu acho que o reuso da água, nós damos descarga com água que potável. Né? Então, eu, por exemplo, estou reformando uma propriedade minha, eu já estou fazendo a reforma de forma a coletar toda a água possível ser coletada, vou administrar ela numa cisterna e essa água é que eu vou dar descarga, fazer uso para lavar jardim, para aguar plantas. Então, eu acho que a tendência da população, da comunidade, já tem muita gente, eu vejo várias reportagens das pessoas fazendo coleta da água em tambores, inclusive ele acaba se associando ao problema da dengue, né? Para você coletar essa água, você tem que ter o cuidado de como você acomodá-la para que também não seja um criadouro. Então, mas eu acho que o reuso da água é uma tendência. A Sabesp já tem um programa, inclusive, de venda de água de reuso. Ela vende água reusada. Tem empresas que já têm esse processo. Os imóveis construídos em São Paulo, acima de 500 metros, já têm a obrigatoriedade de fazer a coleta de água para reuso no próprio imóvel. Então, o reuso é uma das formas que vai contribuir significativamente para esse problema da falta d'água. O vereador Claudinho de Souza é da região noroeste da cidade de São Paulo, dali da fronteira entre o norte e o oeste da cidade de São Paulo. O vereador Ari Friedenbach, aqui da região de Higienópolis, mais próxima do centro da cidade, mais no coração da cidade. E o vereador Reis tem a sua base eleitoral na zona sul da cidade de São Paulo, na região ali do Campo Limpo, da Capela do Socorro. Na Brasilândia também. Né? O senhor tá... Isso é provocação. Não, o Reis tem, eu já encontrei com o Reis lá na Brasilândia. Sou da Brasilândia. Nada contra, vereador. Eu sou da Brasilândia, sou de Higienópolis também. Muito a favor. Sou da cidade inteira. Da cidade de São Paulo, exatamente. Agora a questão central é a seguinte: os motoristas estão criticando, vereador Claudinho, a faixa de ônibus na Giovanni Gronchi, que é uma via arterial que muita gente usa como alternativa para sair da Carlos Caldeira Filho, da Estrada do Campo Limpo, daquele corredor. Pega lá o trânsito do início da manhã, que vem lá da Mboi-Mirim, da Carlos Caldeira Filho e tudo mais. Vê que está tudo muito parado, muita gente caía ali na Giovanni Gronchi para sair ali pelo túnel Sebastião Camargo até a JK. As pessoas não gostaram dessa faixa de ônibus. O que falar para elas? Para que elas tenham bastante paciência, que estamos trabalhando forte pela questão da mobilidade, o transporte coletivo nessa gestão tem prioridade. E elas podem também deixar o carro em casa e usar o ônibus. Ali é uma região muito bem servida, porque ali nós temos metrô, nós temos a linha amarela, nós temos a Estação Butantã, o senhor está falando, né? Nós temos ali a linha que vem do Capão Redondo e cruza com a linha que vem do Grajaú, que passa na marginal, a Marginal Pinheiros todinha, indo sentido... Né? O trem da e ele faz integração com essas duas linhas, com a linha amarela e com a linha lilás. O prefeito Fernando Haddad vai entregar agora em março o primeiro viaduto, a primeira ponte que está sendo feita lá, da gestão dele, que é a Itapaiú, no Complexo Viário Itapaiú. Então, as pessoas vão ter, as pessoas que moram ali na Vila Andrade, no Paraisópolis, na região ali do Morumbi, elas vão ter, que já tem a Avenida Hebe Camargo, que vai estar conectada com esse novo viaduto. Então, elas vão ter já uma via para poder sair da Giovanni Gronchi, né? Porque a Giovanni Gronchi, você sabe, ela é estreita mesmo e ela tem um movimento enorme, movimento de carros e de ônibus. E o prefeito está dando prioridade ao transporte coletivo. Mas, em contrapartida, ele está oferecendo, agora já em março, essa nova saída para quem mora ali naquela região. Então, para quem vem da estrada de Itapecerica, da Carlos Caldeira, também vai ter uma melhoria, porque as pessoas hoje, elas descem também para pegar ali a João Dias,
a ponte João Dias. Elas não vão mais passar pela ponte João Dias. Elas vão subir na ponte Tapaiuna e já vai pegar a marginal e vai embora. E aí, vereador? Eu acho que o vereador Reis deu o recado. Transporte público, transporte coletivo é uma prioridade e a ponte, dentro de um mês, vai ser entregue e vai aliviar esse problema grave. Mas o transporte público é prioritário, simples assim. Repensar a cidade do ponto de vista das suas matrizes de transporte. Vereador Claudinho, veja só, o Jornal Agora publicou uma matéria sobre isso hoje e ele ouve alguns paulistanos. Entre eles, ele ouviu uma aeromoça chamada Beth Adamu, de 43 anos, que disse que gastava 25 minutos e agora gasta mais de 1 hora. E ouviu também um azulejista, Tiocleciano Barbosa, de 67 anos, que disse que vai trocar o carro pelo ônibus. Eu queria saber qual é a opinião do senhor exatamente sobre essa questão da faixa exclusiva para ônibus na região da Giovanni Gronchi. Na realidade, eu não vou fazer um comentário específico da Giovanni Gronchi, porque como eu estou na região noroeste, então eu não faço uso daquela região. Sim. E eu não seria leviano de comentar algo que eu não tenha conhecimento. Eu sou favorável à criação de espaços para o transporte coletivo. Eu acho que os corredores de ônibus, eles são extremamente interessantes. Eu acho que várias faixas exclusivas foram implantadas de forma equivocada, porque você pega, por exemplo, a Edgar Facó, você tem faixa na esquerda, faixa na direita, ônibus anda no meio, mais a faixa de ciclismo, mais a faixa do sei o quê. Então, mas nenhum administrador, não é possível que ele tome decisões que vão depor contra a própria administração dele. Eu acho que, às vezes, existem decisões que são tomadas tecnicamente. Não é o prefeito quem decide que vai fazer uma faixa de ônibus numa determinada via da cidade de São Paulo. São profissionais do CT que passa o governo e eles vão continuar lá trabalhando. Agora, há uma orientação governamental por parte do secretário da pasta que tem estudo sobre isso. Agora, a gente tem que acreditar, por exemplo, na explicação do vereador Reis, que tem mais conhecimento daquela região, que tem tido... vão ter alternativas outras que vai melhorar a situação da Giovanni Gronchi. O que às vezes eu fico preocupado, Reis, foi implantada uma série de faixas de ciclismo lá na freguesia do Ó. E elas não têm finalidade. Então, pegar uma que causou muita polêmica, você sai pela Ministro Petrônio Portela e ela termina na Edgar Facó e você não consegue dar continuidade. Tem a da Rua da Balsa, que vem da Rua da Balsa no lado, passa para outro e termina no muro, na Avenida Santa Marina, que não tem como dar continuidade. Tem outras ali na Rua Solon, na Rua do Bosque, já mais aqui vindo para Barra Funda, Bom Retiro, que você vê que trouxe um transtorno muito grande para a localidade. E aí eu fui fazer reuniões na Secretaria de Transporte, fiz reuniões com o CT, e eles me disseram que tem várias pontes que vão ser feitas por sobre o rio, que vão fazer a interligação dessas ciclovias com essas pontes. Aí eu perguntava, então por que não fazer primeiro a ponte? Porque a ciclovia lá está trazendo um transtorno de fato hoje, e ela não está sendo utilizada. E ela só vai utilizar quando tiver o viaduto. Então faz primeiro o viaduto, depois faz a ciclovia. Então tem algumas decisões que foram tomadas nessa administração que causaram insatisfação, reclamações para os usuários, né? Como houve e agora vai voltar à tona as velocidades das marginais, entendeu? Por conta agora de uma próxima redução para 40 em determinados trechos da marginal. Então são decisões governamentais que fica difícil de você ficar também discutindo. E eu não vou entrar no detalhe porque eu não conheço. Para a gente finalizar, a gente tem só 5 minutos para o fim do programa. Vocês têm aí, os vereadores têm a primeira sessão plenária de 2016. A gente queria falar um pouquinho sobre o Carnaval de São Paulo. A Prefeitura tem, vereador Ari, estimulado aí a prática dos blocos de rua. As fotos de ontem, da primeira página do Estadão e da Folha, foram fotos emblemáticas, em especial sobre o que aconteceu aqui na região central da cidade de São Paulo. O Carnaval de Rua começou no dia 29 de janeiro, vai até o dia 14 de fevereiro. Serão 355 blocos de rua, 91 a mais do que no Carnaval do ano passado, 1.700 agentes de trânsito em operação e 4.000 ambulantes devidamente cadastrados. São Paulo começa a ganhar os contornos de uma cidade que tem um carnaval de rua
popular e que essa festa popular, se amplificada, gera uma outra possibilidade de negócio, de turismo para a cidade, vereador Ari? Olha, eu estive no Carnaval de Rua aqui na Estação da Luz e fiquei muito feliz de ver não só uma alegria, cultura, como me deu a percepção de que o Carnaval não é só a coisa da alegria, mas um Carnaval de inclusão social. Teve bloco de bolivianos, um bloco de paraguaios, bloco da terceira idade. Então, eu achei super bacana a festa, sabe, uma coisa de um carnaval inclusivo. Então, realmente foi delicioso participar de uma festa de inclusão social, de igualdade, de não preconceito, não violência. Eu achei uma delícia isso, achei muito importante. Constam, segundo as más línguas, que o vereador Ari Friedenbach vai sair na Tom Maior no domingo. É verdade, vereador? É verdade. Vai desfilar? Vou desfilar, segundo ano. Que bacana. E vai desfilar com o objetivo de voltar à divisão de elite do samba de São Paulo. Voltaremos à elite do samba, isso aí. E o senhor, vereador, gosta de samba, acompanha o carnaval de rua, acompanha o sambódromo? Como é que é isso aí? Eu não sou muito chegado ao carnaval, não. Eu tenho participação muito próxima do carnaval por conta do meu trabalho de muitos anos. Então, hoje eu estou envolvido lá com o Caprichosa do Piquiri, envolvido com o Prova de Fogo, o Brás Pereira com o bloco dele lá, o Brás Pereza, o bloco lá do Jardim Regina, mas mais por conta da integração em função do trabalho que eu tenho na área cultural, que eu tenho alguns projetos ligados ao samba já há uns 10 anos, mas eu, como folião, não me identifico muito, não. Eu vejo como uma festa nacional, uma festa interessante das pessoas. Tem pessoa que espera o ano todo para chegar ao carnaval para se divertir, né? Então, mas eu não sou folião, não. Eu normalmente eu acompanho mais em casa. Mais em casa. E o senhor, vereador Reis? Como é que vai ser esse carnaval aí? Esse carnaval... Um detalhe só, Reis, é que a nossa região lá é onde está o berço das maiores escolas. A nossa, que eu digo, Vossa Excelência foi muito sábia na fala, nossa região. Eu não estou dividindo com o Reis lá, não, entendeu? O Ari que deu um toque para ele ali. Então lá nós temos, né, as grandes escolas estão lá na nossa região. A Mocidade, Rosa de Ouro, Camisa Verde, Perus, Casa Verde, nós temos lá Dragões, tem um monte de escolas. É tudo nosso. Tudo nosso. Vereador, e o senhor? O que o senhor vai... Eu acho o seguinte, eu acho que o Nabil Bonduc, que é o secretário de Cultura, eu tenho que dar os parabéns para ele nessa questão do carnaval, porque esse ano abriu e havia assim, um apelo reprimido, uma demanda reprimida, porque São Paulo, nós temos pessoas do mundo inteiro, nós temos pessoas do Brasil inteiro, então temos pessoas da Bahia, pessoas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, estão todos aqui, né? Então, nós não tínhamos esse carnaval de rua, né, como tem na Bahia, como tem no Recife, nós não tínhamos, né? Então, começou já há alguns anos atrás, mas isso se avolumou agora de tal forma que, inclusive, aqui eu estava subindo a Rebouças e fiquei lá quase meia hora, uma hora para subir a Rebouças por conta de um bloco que estava na Rebouças, que é o bloco da Daniela Mercury. Nunca vi um mar de gente. E descendo gente da Paulista, do Cerqueira César. Então, você percebe que quando a sociedade, junto com o governo, realmente organiza a coisa, o povo participa. Então, esse pode-se dizer que tem sido o carnaval mais participativo que nós já vimos aqui na cidade de São Paulo. E ele é inclusivo, sim. Ele é inclusivo, ele gera recursos, gera divisas. Então, está de parabéns à Prefeitura de São Paulo, os organizadores, o secretário Nabil Bonduc, e as pessoas que participam, que estão participando, não está tendo bagunça, a gente está percebendo que o povo está participando mesmo para o lazer. É para o lazer. Legal, queria agradecer então. Unidos do Reis. Ele perguntou qual escola que eu vou saber. Unidos do Reis. Unidos do Reis. Legal. Vereador Reis, muito obrigado pela sua presença nessa primeira edição do Clipe Eletrônico. O telefone do gabinete do vereador Reis é 3396-4021. Também agradeço ao vereador Claudinho de Souza. O telefone do gabinete dele é 3396-4255. E, por fim, agradeço ao vereador Ari Friedenbach
3396-4685. Portanto, se você tem alguma dúvida, quer entrar em contato com os vereadores, pedir algum tipo de esclarecimento, levantar alguma questão, debater, fica o telefone do gabinete de cada um deles. Vereador Claudinho, obrigado pela presença. Vereador Ari, obrigado pela presença. Vereador Reis também. O Reis, ele está mais para a folia de Reis. Tá vendo? Folia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Estaremos juntos. Porque antes, todo dia era dia de Reis, agora é dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, dia de Reis.